Muito se fala sobre o brasileiro ser sonhador e empreendedor, mas boa parte desses trabalhadores não consegue organizar os lucros e separar as finanças de maneira consciente. Sabia que isso pode ser um reflexo da falta de educação financeira? Pois é, uma dificuldade tão grande aqui no nosso país que, segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, cerca de 69% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para o final do mês. E para quem tem o próprio negócio, surge aquela pergunta, né? Como ter equilíbrio entre os lucros da empresa e as minhas despesas pessoais? Manter as finanças empresariais e as pessoais completamente separados é uma atitude estratégica que fortalece a saúde financeira do negócio e protege a estabilidade do empreendedor. Então vamos entender como é que essa organização garante um futuro sustentável? Quem nos ajuda a explicar tudo isso é a especialista em investimentos, Adriana Ritt. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Olá, tudo boa bem? tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com Seja vocês. bem-vinda, viu? Fica à vontade. Obrigada. E quando a gente fala de finanças, já é sempre assim, as pessoas já sempre se sentem 2 contra 1, 3 contra 1, parece que é uma... Mas parece que tá sempre contra essa disputa, né? Sim, é sempre contra, exatamente. E a gente acha que muda até postura, né? Vamos falar de dinheiro. Peraí, Peraí, vamos lá. Porque parece que já tem aquela rigidez do assunto, né? Estamos aqui descontraídos, vamos falar de dinheiro. Opa! Então, isso também, vindo até de encontro com a sua mensagem linda aqui de início, tem a ver com sentimentos, né? A gente, quando fala do dinheiro, já vem aquela rigidez, já vem aquela postura, já vem aquela... Deixa eu me preparar, parece que, para falar do assunto, né? Mas dá para ser mais leve, não precisa ser assim. Ai, que bom. A gente precisa fazer as pazes com isso, né? Pois Para entender melhor. Acho que todas as vezes a gente fala isso, né? Acho que a gente aprendeu um pouco essa coisa, não da escassez, mas o receio de faltar é tão grande que a gente, às vezes, se apavora em coisas que poderiam ser mais simples de resolver. O equilíbrio financeiro entre profissional e pessoal faz parte da nossa saúde emocional também, então? Totalmente, né? Porque você sabe, Abi, que tem um estudo que a gente já viu várias vezes, que muitas pessoas vão para empreender, vão para ter o seu próprio negócio, para ter mais acesso ao dinheiro. Porque ali eu vou faturando, então parece que eu estou ganhando mais, que eu estou fazendo mais dinheiro, o que nem sempre é uma verdade para a pessoa física se não tiver esse equilíbrio. Então, até para você empreender, para você tomar essa decisão, você tem que pensar no qual é o sentimento que te move para isso. Muitas vezes eu vou empreender para quê? Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero fazer mais dinheiro. Nem sempre a pessoa consegue fazer da maneira correta, né? Então, tem a ver sim com os sentimentos, tem a ver como você olha para o dinheiro, o quanto você respeita o dinheiro, né? E o quanto você também o tem como seu amigo, seu aliado, e não aquela coisa de que nós somos criados assim, né? Muitas da nossa geração, eu sei que eu posso falar, acho que vocês estão na mesma geração que eu, é aquela coisa que, não vamos falar de dinheiro não, viu? Nossa, aquela pessoa só fala de dinheiro, meu Deus, não sei o quê. E não é verdade, né? A gente tem que ser amigo do dinheiro. A gente não pode ser o servo do dinheiro, mas a gente tem que ser o amigo do dinheiro, né? Saber que ele nos traz coisas boas, ele nos traz alegria, nos traz prosperidade, então que a gente possa fazer essa paz, essa amizade com o dinheiro, isso faz toda a diferença na hora de equilibrar. E para o pessoal de casa, vamos aproveitar para deixar um convite, você que está acompanhando e tem alguma dúvida, né? Já sentiu uma dificuldade, já passou por uma experiência de, olha, eu estava empreendendo ou tenho meu próprio negócio e já passei alguns apertos por misturar as finanças. Conta pra gente lá no nosso Instagram, @programa Viva a Tarde, lá já tem uma foto da Adriana, você vai lá nos comentários e coloca a sua pergunta ou seu relato, né, Abi? Boa. Aproveita para fazer as suas perguntinhas já. Se a gente fosse dar algumas dicas, né? A gente começaria por onde? Como que eu consigo entender o que é meu pessoal e o que é da empresa? A gente anotaria num caderno? O que seria? É assim, olha, tem uma grande dica de ouro, né? Que, na verdade, são duas que engloba e se torna em uma. Primeiro as contas da empresa, são as contas da empresa. Então, que você tenha um caderno, um aplicativo, um Excel da empresa. Aquele dinheiro, mesmo que você seja o dono, o único dono. Eu não tenho eu tenho uma MEI, eu sou uma profissional liberal. Mas a da empresa é da empresa. E um outro para as suas contas físicas, né?
Esse é o primeiro e que engloba tudo por quê? Porque no segundo o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. O faturamento da empresa não é o seu faturamento. E aí a gente tem que ter uma coisa muito interessante que é o salário do empreendedor. O salário do dono, né? O dono da empresa, ou os sócios, pode ser um ou vários, eles são o funcionário de luxo da pessoa jurídica. Então eles precisam ter um salário, que é o que a gente chama de prolabore. Só que as pessoas confundem prolabore. Prolabore é assim, eu fiz um faturamento, paguei as contas, o que sobrou é meu prolabore. Não. O seu salário tem que estar embutido nas contas da empresa. Então, esse é o prolabore, é o seu salário. Ele só muda o nome. Quando nós somos CLT, nós temos um salário. Como nós somos donos, empreendedores, profissionais liberais, nós temos um prolabore, que é a mesma coisa, né? E só depois você pensa no lucro, só depois você faz a famosa distribuição de lucros quando realmente tiver. Infelizmente, o que a maioria dos empreendedores fazem, e isso não tem tamanho, tá? É do pequeno, médio, grande, enorme, é assim, fiz o faturamento, paguei todas as contas, quanto sobrou, manda para minha conta. Aí você sangra, você tem 2 erros grandes aí, você sangra a sua empresa, porque você não deixa dinheiro lá, e uma outra muito pior, você coloca um dinheiro na sua conta que um faturamento hoje pode estar muito bom. Aí você colocou lá, vamos falar valores irrisórios, botei 10 mil reais na minha conta. No mês seguinte, esse 10 pode ser 5. No mês seguinte pode ser 3, porque teve alguma balançada do mercado. E aí você fala, nossa, mas eu já tenho um monte de conta. Aí você fica endividado, porque você contou com um dinheiro que não era seu. Agora, quando você põe o seu salário, que é o famoso prolabore, o prolabore não é lucro, o prolabore é salário do dono, salário do empreendedor. Quando você coloca o prolabore, aí você tem um salário, que também não pode ser mudado todo mês, né? Porque a turma põe de prolabore, mas aí, não, faturou mais, muda o prolabore. Então eu vou subir, esse mês teve um aumento, teve uma bonificação. Pode, né? Porque aí ele se torna na distribuição de lucros. Então o prolabore, ele deve ser respeitado. Nós sugerimos que você só mexa no prolabore anualmente. Com uma empresa que de repente está muito próspera, só faturando mais, estamos ascendendo muito rapidamente, você pode rever isso semestralmente, não menos do que isso. Perfeito. Idealíssimo anual. Porque se ela tiver bastante caixa, bastante lucro, você distribui lucro, mas não ficar aumentando o prolabore, porque na nossa cabeça a gente também acaba aumentando os nossos custos pessoa física. E quando a empresa fatura menos, eu consigo tirar menos prolabore, aí eu me endivido. Perfeito. Vamos aproveitar, já que a gente está explicando já para o pessoal de casa, Abi, e a gente tem um exemplo bem bacana que ajuda a ilustrar isso, de alguém que conseguiu separar essas contas. Com que ferramentas será? Boa. Vamos conferir? Meu nome é Osvaldo, eu sou diretor financeiro do Hotel Água Viva, em Cachoeira Paulista. Aqui no Hotel Água Viva nós temos um sistema de reservas que faz todos os check-ins, check-outs, né? E também nós temos um adendo financeiro nesse sistema, onde são feitos todos os lançamentos de todas as receitas e as despesas que são feitas dentro da empresa, né? E a gente, todo mês a gente faz, né, uma retirada, né, de prolabore para honrarmos os compromissos pessoais que nós temos, né? Então, dessa forma, a gente não corre o risco de estar misturando, né, despesas pessoais com as despesas da empresa, do Hotel Água Viva, né, de forma a garantir uma sustentabilidade dos nossos negócios. E continuar falando com você que vai aproveitar, por exemplo, essa dica que a gente trouxe para empreender, mas usando o dinheiro do jeito certo, né? A Abi e a Adriana, a gente viu esse exemplo importante, né? Que bacana a gente ver pessoas que já conseguem aplicar. Existem casos assim, né? Sim, com certeza. Tem muitas pessoas que já têm essa consciência, né? É que, vamos dizer, como nós começamos aqui no início do bate-papo, para nós brasileiros já é difícil falar de dinheiro na pessoa física, no dia a dia. Aí você imagina quando você tem ainda que abrir a caixinha dentro da sua cabeça, abrir 2 caixinhas, né? 2 gavetinhas dentro da caixinha, pessoa física e pessoa jurídica. É muito comum essa confusão, mas eu fico orgulhosíssima de saber que sim, tem, assim como o seu Osvaldo, né? Isso, seu Osvaldo. Como o seu Osvaldo, tem muitas outras pessoas que já conseguiram chegar nesse equilíbrio dos dois, do CNPJ e do CPF.
vamos fazer o seguinte, vamos colocar na prática algumas dicas ali? Vamos, a gente já viu que tem pra ali. gente entender. Vamos colocar na Pode ficar ali prática. do lado Quando que você coloca quiser. Eu vou ter que ficar aqui, papel e porque eu caneta na escrevo mão. pra direita, então eu vou ficar aqui. Ah, Fique à perfeito. vontade. Então, assim, ó, eu acho que eu vou colocar em algumas dicas, tá? Beleza. A primeira dica de ouro que a gente não pode esquecer nunca é que o CNPJ, ou melhor, vou até falar com uma cor diferente aqui. O dinheiro do CNPJ não é o dinheiro do CPF. Isso aqui é a grande dificuldade do empreendedor. E, de novo, eu destaco, assim, o empreendedor pequeno, médio, grande, não tem tamanho, né? O profissional liberal, porque normalmente, quando a gente vai para um CNPJ, você movimenta uma quantia de dinheiro maior. Sim. Então, é muito normal, pelo sentimento, você confundir aquele dinheiro. E, principalmente, quando você está colocando dinheiro. Então, eu estou abrindo um negócio, eu estou começando a fomentar meu negócio, ou eu estou crescendo, estou abrindo franquia, enfim, eu estou pondo dinheiro. E aí eu coloco um dinheiro e eu falo, esse dinheiro aqui também é meu. Não, quando você deu para o CNPJ... Esse Perdeu. dinheiro tá ali. É do CNPJ. CNPJ. Olha só. Ele não é mais do CPF. Então, isso é muito importante, tá? Uma segunda dica que eu também acho que é muito dica de ouro, né? Prolabore. Como eu falei ali, Prolabore. Gente, o Prolabore, por favor, olha, eu quero tanto que essa turma que esteja assistindo jamais esqueça isso. Então, o já que você tá Prolabore, falando, tem uma pergunta sobre isso. Inclusive, olha, o Oba! pessoal participando. Vamos ver aqui no A Instagram. Márcia, boa tarde, a Biane, Guilherme. Sou MEI e reservei uma conta para os recebimentos do meu trabalho, onde também há débitos de contas da minha casa. Eu trabalho em um espaço de casa. Como eu posso, a partir... que ela trabalha em casa também. Ela Como trabalha em casa posso, a também. partir de agora, separar o meu Prolabore e como calculá-lo, sendo que dependo do atendimento das clientes? Então, para você ver como a gente confunde e é tudo do sentimento, né? Você pode trabalhar da sua casa ou você pode ter uma grande empresa. É CNPJ. Então, assim, eu trabalho de casa, mas eu abri um CNPJ, uma MEI, você vai ter um CNPJ. Então, o dinheiro do CNPJ é do CNPJ. Eu preciso ter uma conta bancária do CNPJ? Precisa. Você não pode ter um CNPJ, seja ele para uma MEI ou seja ele para uma grande empresa, para grandes negócios, que vá misturar na sua conta pessoa física. Então, obrigatoriamente, abrir um CNPJ, abrir uma MEI ou abrir franquias, filiais, abra uma conta bancária para aquele CNPJ. E tudo que entrar ali é do CNPJ para somente depois ir para a pessoa física. E nesse caso, quando a pessoa usa um espaço da própria casa, como é que faz essa divisão de contas? Eu vou usar a internet, a energia, dependendo do tipo de estabelecimento, a gente sabe que pode ter um consumo maior de energia, por exemplo. Aí vem tem que fazer esse cálculo para separar? Ela não falou o que ela faz, né? Não falou o que não faz. falou. Porque aí depende muito do que faz, vai ter um custo muito grande, mas são em poucos casos, Gui. Seria importante ela ter falado o que ela fazia, porque, por exemplo, a gente tem casos de confeiteira, boleira, e sim, o aumento de gás vai ser muito maior, né? Às vezes até o aumento de energia, porque eu conheço algumas confeiteiras, boleiras que trabalham na madrugada, então acaba ficando com energia muito ligada. Às vezes usa uma máquina de lavar louça, enfim. Mas se esse gasto não for muito substancial, não é uma coisa que você colocaria ali no seu CNPJ. É só se for algo que realmente seja muito substancial. E, de novo, às vezes a gente tenta se enganar. Então, assim, como eu trabalho em casa e eu uso mais energia e mais gás, então vou colocar isso na conta da empresa. Não é minha mais. Só que aí você gastava, sei lá, R$200 de gás e você passou a gastar 220. Mas quem tá pagando a conta agora é a PJ. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. O quanto realmente aquele custo, mesmo você trabalhando de casa, é do CNPJ. Né? O quanto faz sentido você colocar como custo do CNPJ. Então, tabelinhas, né? Tabelinhas separadas, custo de um e custo do outro, né? E aí, se você quiser ser bem detalhista, nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, então coloca lá, conta de gás, R$20. É só o que excedeu, exatamente. né? Não os 220. Porque lembra que eu falei que no CNPJ, normalmente, a gente acaba tendo um volume de dinheiro maior? Então, é muito mais fácil. Daqui a pouco, o CNPJ tá pagando a conta da casa, a conta de luz. Exato. Aí, você foi no mercado e comprou umas coisinhas no cartão de crédito. Só que aí, o CNPJ paga
a fatura inteira do inteira. cartão de crédito. Boa. Então tem que ter essa sensibilidade. E aí a hora que né? vira o problema, fala assim, nossa, não sei o que aconteceu com a minha empresa. Com a minha que empresa. o dinheiro entra e não para não mais. para mais. Exatamente, Parece a que eu minha vendo, empresa vendo, não tá dando vendo lucro. e não dá lucro, Não, é. não é a empresa que não tá Perfeito. dando lucro, é você que tá sangrando. E era uma coisa que eu tava pondo de dica, ó, o Prolabore não é lucro. Perfeito. O Prolabore é o seu salário. O salário do empreendedor, seja ele MEI ou grande empreendedor, o salário do empreendedor é o Prolabore. Boa. Mais perguntinhas. Temos mais perguntas? Perguntinha. O Lucas perguntou, misturar as receitas me gera algum tipo de multa contratual ou do governo? Boa pergunta do Lucas também. multa- Quando junta tudo isso numa conta, pode gerar alguma certeza. taxação Receita diferente? Federal. Com certeza, porque enfim. assim, você imagina que você começa, a gente conhece também pequenos, médios empreendedores que estão fazendo faturamento, mas não abriram uma conta bancária exclusiva. Então eles começam, não, faz um Pix para minha conta, faz um Pix para minha conta, paga na minha conta. Daqui a pouco, aquela conta pessoa física está com faturamento, está com muita movimentação de dinheiro, que não é plausível para a pessoa física do movimento que ele estava tendo até então, ou que ele sempre teve. Então, acende um sinal de alerta, né? E aí tem o pior, na hora do final do ano, do início do ano, né? Que a gente tem que fazer o famoso imposto de renda, que você tem que colocar ali os seus impostos. Aí você, puxa, mas e agora? Como que eu vou colocar isso? Não, mas esse dinheiro aqui era da empresa, mas passou não pela era sua meu. conta. Então, se E passou aí? pela sua conta, ele é seu, Olha né? só, Então, gente. precisa ter muito cuidado, inclusive no pagamento de impostos, porque o contrário também acontece. A partir do momento que você coloca tudo na pessoa física, a pessoa jurídica, então, está sem movimento. Mas aí você vai pagar o imposto. Aí a Receita, né, ou até a própria prefeitura, os impostos municipais, vão falar, ué, mas de onde que está saindo esse imposto se não tem nenhuma conta bancária movimentando? Então, a pergunta do Lucas é muito boa. Sim, tem que tomar cuidado, porque quando você mistura receita, você também acaba tendo um problema de imposto. E o que é lucro, afinal, então? Então, aí lucro, né? Vamos lá ver o que é o lucro, que seria a minha terceira dica, né? Então, realmente, o que é o lucro? E olha, Bigui, não é tão difícil. Não. A gente precisa... Ai, gente, eu Não é sempre tão acho que o difícil que lucro é lucrar? difícil. Não é tão difícil a gente entender essa diferença. É que a gente busca se enganar por misturar o dinheiro, né? Mas assim, o lucro a empresa faturou, tá? Não importa quanto. Vamos dar um exemplo? Ela faturou 50 mil, tá? Faturou eu fiz vendas desse valor. Tá. Só que aí eu tive as minhas despesas. E quanto são as minhas despesas? 45. Lembra que aqui O já é para Prolabore. estar o Prolabore. Sim, perfeito. Então não é assim, nossa, então se eu tenho uma empresa que faturou 50 e teve despesa de 45, Só eu vou me receber sobrou só 5. 5? Não, o seu Prolabore tem que estar aqui. E aqui a gente está dando um exemplo que pode ser uma coisa muito lucrativa, você pode ter um Prolabore aqui de 20. Pode ser uma coisa um pouco menos lucrativa e que aí você optou por ter um Prolabore de 10 ou de 5, não tem problema. Sim, ok. Essa diferença aqui, depois que você faturou e pagou tudo e todos, inclusive você, dono da empresa, o seu salário, aí você vai ter o lucro da empresa, que vai ser os 5 mil reais. Esse é o lucro. Então, o lucro faturei, paguei todas as despesas, incluindo o meu Prolabore, o que sobrou é efetivamente o lucro. Entendido, minha gente? Ai, parece que dói, mas não dói. Não dói. E eu tenho uma última dica final falando disso. E aí, o que eu faço com esse lucro? Então, esse lucro é meu? Posso gastar? Comprar Posso em gastar? blusinha? Não, né? Ainda não. Esse lucro não é meu. Mas aí no fim do ano Esse você pega todo o lucro. Esse lucro... Mas todo o lucro? Não todo lucro. Esse lucro é do CNPJ. Então, esse lucro, o melhor a você fazer é deixar no CNPJ, investir esse dinheiro. Posso já sair comprando um monte de material? Não, calma. Nos 6 primeiros meses do ano, sempre é importante que você vá fazendo caixa. No primeiro semestre, você decide. Temos aqui, vamos pensar que foi sempre assim essa empresa. Chegou 6 meses depois, eu tenho 30. Sim. Eu posso pegar uma parte desse 30 e reinvestir na empresa, fazer um aumento, uma melhoria, comprar um equipamento novo, contratar pessoas. E posso pegar metade e colocar no meu bolso como meu dividendo. Aí sim é o meu lucro pessoa física da minha empresa.
É o dividendo, é o que eu tiro o extra, que não tem nada a ver com o Prolabore. Imagino que é esse dinheiro. Eu tive um mês de baixa, como é que eu vou tirar o meu Prolabore? Vou pagar um funcionário, pagar uma conta? Você tem um caixa. Você tem essa reserva desse aí caixa. Pessoas que têm funcionário e de repente teve um problema, precisa mandar embora. Ai, eu não De onde consigo é que mandar vem esse embora dinheiro? porque eu não tenho dinheiro. Você tem que ter um Você caixa tem da que- empresa, né? E é o que eu sempre falo na máxima, gente, não existe um CPF forte com CNPJ fraco. Então, eu preciso fortalecer o meu CPF, eu preciso fortalecer a minha mentalidade, eu preciso fortalecer o como eu vou organizar isso para que eu tenha um CNPJ forte. Muitas vezes não é a empresa que não está lucrando, eu que estou ali ó, sangrando a minha empresa e boto a culpa nela que não está lucrando e ela, tadinha, não tem nada a ver com isso. Dava pra Maravilhosa. gente falar horas aqui, viu? Volte eu sempre. Pois é, Volte porque sempre. Maravilhosa. certamente não faltam dúvidas. Então você aí de casa, continua mandando pra gente lá, a gente pede ajuda da Adriana pra responder e já guarda umas sugestões pra próxima. Com Perfeito. certeza. Seja eu dou uma passadinha lá e dou umas respostas também. Fechou. se eu Seja ver que sempre teve bem-vinda. dúvida. Muito Obrigada. Adorei. Eu agradeço. Foi ótimo conhecer vocês. E fico tarde. sempre à disposição. Que bom, Tá fica à bom? Obrigada. Sucesso e prosperidade. Pra Pra nós. nós.